Olá, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, em todos os sentidos. Ou melhor, que Ele faça de você assim como foi feito ao nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão era a própria bênção. Ele foi a própria bênção. Aonde ele ia, ele era abençoado e também abençoava. Que Deus faça com você assim como foi feito a Josué. A Bíblia diz que o próprio Deus, a Bíblia diz isso, o próprio Deus olhou para Josué e falou: onde você pisar o seu pé, essa terra será sua. Que Deus faça com você assim como foi feito a Salomão. A Bíblia relata isso também, que com a própria boca dele ele fala que não teve necessidade de nada. Aquilo que ele desejou, ele teve. Que Deus faça isso com você, em nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção, eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu não sei se já te falaram isso. Se já te falaram, eu só quero te lembrar. Mas se não falaram, preste bastante atenção. Todos nós, tanto eu como você, não tivemos a oportunidade de nascer no berço de ouro. Todos nós não tivemos essa oportunidade. Não tivemos. Nós não tivemos a oportunidade de olhar para Deus e falar: meu Deus, eu até quero nascer, eu quero sim ir para a terra, só que eu só vou para a terra se for para ir e nascer no berço de ouro, nascer em uma família que me dê totais condições de ter tudo o que eu quero. Quando eu criança, eu quero ter todos os brinquedos que eu quero: o carrinho, a boneca, a casinha, a bicicleta. Quando mais jovem, eu quero ter todas as roupas que eu desejar, sem exceção nenhuma. Ter o tênis, ter o sapato, ter a sandália, ter tudo o que eu quiser. Com 18 anos, eu quero ter a minha moto, eu quero ter o meu carro, eu quero fazer viagens extraordinárias e curtir a minha vida, tendo dinheiro. Ninguém teve essa oportunidade, ninguém. Só que você tem que entender uma coisa muito importante. Você não pode escolher como você nasceu, se rico ou se pobre. Mas você pode escolher se você vai continuar nessa situação. Você pode escolher se o seu filho vai nascer na mesma condição em que você nasceu. Você pode escolher se você vai morrer na mesma situação em que você nasceu. Eu não sei como foi que você nasceu, se você nasceu num berço de ouro ou se você nasceu com dificuldades, como eu também nasci. Porque eu estou dizendo por mim, eu não sei você, mas quando eu era jovem, eu passei muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu me lembro que eu e minha família, na janta dividíamos um ovo, e no almoço também. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu pai fazia um omelete, cortava em 4 pedaços e todo mundo comia. Todo mundo comia de um ovo, omelete de um ovo. Agora eu te pergunto, essa é a vontade de Deus para os seus filhos? Você acha, filho de Deus, que essa é a vontade dele para você? Você acha que você nasceu nessa situação? Você nasceu pobre? Ah, meu jeito é morrer pobre, eu não tenho outra saída. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Você acha que essa é a vontade de Deus para você? Você vê que a palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Você vê que a própria Bíblia diz: aquele que crê vai comer do melhor dessa terra. Ou seja, não vai ter necessidade nenhuma. Não terá necessidade nenhuma. Ah, eu creio. Mas, meu amigo, quando ele fala aquele que crê, não é só acreditar, é fazer por onde, é correr atrás, sabe? É você colocar ele na sua frente e falar para ele mesmo: meu Deus, eu não pude escolher nascer no berço de ouro, eu nasci com dificuldades, só que eu não aceito continuar nessa situação. Eu não aceito. Você vê que a própria Bíblia diz, o Senhor Jesus diz isso, que aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Você tem batido? Você tem pedido? Como você tem andado?
O que você tem feito para mudar essa situação? Aí você ainda pode dizer: ah, mas é impossível. Conheço tanta gente que nasceu pobre, morreu pobre. Eu não tenho coragem de tentar mudar de vida, porque eu posso quebrar a cara, eu posso me decepcionar. Não é assim não, meu amigo. Não é assim não. Não é assim não. Eu tenho grandes exemplos de pessoas que nasceram pobres, mas não aceitaram morrer na mesma situação em que nasceu. Não aceitaram que os seus filhos nascessem na mesma situação que ela nasceu. E é o que você não pode aceitar. É o que você não pode aceitar. Você não pode aceitar continuar na situação em que você nasceu. Se você nasceu em situações ruins, se você nasceu com situações precárias como eu nasci, eu posso não ter alcançado o topo daquilo que eu quero. Não alcancei ainda, mas eu estou no caminho. Porque eu não estou acomodado com aquilo que eu tenho. Eu não estou acomodado com a situação em que eu nasci. Porque uma coisa você tem que entender: aquela pessoa que se acomoda na situação em que nasceu e em que está, não muda de vida. Aqueles que se incomodam com isso mudam. Por que se incomodam? Preste atenção. Quando você está numa casa, você chegou numa casa bagunçada, você acabou de alugar ela, está toda bagunçada. Se você não se incomodar com aquela bagunça, você não limpa. Se você não se incomodar com aquela sujeira, você não vai limpar. Mas se você se incomodar, você vai levantar e vai começar a limpar aquela casa. E não vai parar enquanto você não olhar para ela e ver que ela está como você queria. É a mesma coisa com você e comigo. Se você não se incomodar com a situação que você está, você nunca vai mudar de vida. Não é pecado você se revoltar com a situação em que você está, não é pecado. Não é pecado. Você vê, está escrito no Salmo 74, no versículo 10. Esse é um salmo que Asaf escreveu. Ele diz com toda a revolta: até quando, ó Deus? Até quando? Esse até quando dele, ele está revoltado. É um até quando de indignação, de quem não aceita mais a situação em que está, de uma pessoa que não aguenta mais viver sendo humilhado, viver sendo escravizado, viver em situações precárias. Ele diz assim: até quando, ó Deus, blasfemará o teu nome o inimigo? Até quando? Até quando aqueles que estão olhando para você, vai para você nessa situação e vai falar: olha lá o Filho de Deus, é esse Deus que ele serve, e eu, olha como eu estou bem, eu vou servir esse Deus nada? Preste atenção, o seu testemunho, ele é muito importante para salvar vidas. Para quem? Para Deus. Porque aquela pessoa que olha para você como filho de Deus, ela quer ver um exemplo não só de caráter, não só de hombridade, de pureza, mas também ela quer ver resultados de um Deus grandioso, de um Deus que é o dono do ouro e da prata. Ele quer olhar para você e falar: poxa, ele é um santo homem de Deus, ele tem caráter, ele é humilde, mas Deus honrou ele em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E não é impossível, meu amigo, não é impossível. Você vê, está escrito em Marcos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim, preste atenção: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para os homens pode até ser impossível mudar de situação, sabe, mudar o estado em que você está, mas para Deus não é. Para Deus não é. Para Deus não é impossível. E Ele quer mudar essa situação em que você está. A vontade dele é que você coma o melhor dessa terra, que você viva feliz, que você dê para os seus filhos tudo aquilo que eles querem, aquilo que você não teve quando era pequeno, como eu não tive quando eu era pequeno. A vontade de Deus é essa. Essa é a vontade de Deus. Mas desde que você faça por onde alcançar isso, desde que você trabalhe em prol disso, desde que você se levante e pare de ser acomodado, não aceite a situação em que você está. Isso não é um karma, isso não é uma sina. Não é porque você nasceu pobre que você tem que morrer pobre.
Não é porque você nasceu com situações precárias que o seu filho vai ter que nascer. Até porque quando ele nascer e você vai estar bem, você vai falar para ele: meu filho, a situação em que eu nasci foi difícil. O que você tem hoje, eu não tive. Eu não tive a oportunidade de ter o que você tem hoje. Então dá valor. Dá valor e faz por onde alcançar um patamar muito maior. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para mim. Não tenha dúvida. Deus quer te dar o melhor. A vontade dele é essa. Só que para isso, você também tem que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor. Você tem que olhar para você no espelho todos os dias. Eu não estou onde eu quero ainda, mas o Deus que eu sirvo vai me fazer chegar lá. O Deus em que eu acredito, o Deus com quem eu ando, vai me colocar no lugar onde eu desejo estar. E quando eu chegar lá, eu vou glorificar o nome dele. E eu vou honrá-lo. Eu vou honrá-lo, porque ele me honrou. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não tenha dúvida, meu amigo, que se você mudar a sua visão, a sua situação muda. Se você mudar a sua visão, a sua situação muda. A partir do dia em que você colocar na sua cabeça que você não é obrigado a conviver com a situação em que você está, é o primeiro passo para a mudança de vida. O primeiro passo para a mudança de vida começa aqui, ó. Quando você muda a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de agir. Mudando a maneira de agir, você muda a sua vida, você muda a sua história. Amém? Eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos, mas desde que você mude a sua mentalidade. Não esqueça isso. Se você não nasceu no berço de ouro, tudo bem, mas você pode escolher se você vai continuar na situação ruim, se os seus filhos vão nascer em situação ruim, ou se você vai morrer e vai morrer estando em uma situação ruim. Mude sua visão ainda hoje. Ainda hoje. Não esqueça que para Deus nada é impossível. A Bíblia diz, o Senhor Jesus que disse isso: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abre. Eu tenho certeza que a porta vai se abrir para você. Eu tenho certeza que você vai receber. Eu tenho certeza que você vai encontrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E não esqueça, você não nasceu no berço de ouro? Tudo bem, mas você pode escolher se você vai continuar nessa situação. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.